2 Coríntios, capítulo 4, aqui Paulo vem falando, diz assim, o tópico na minha Bíblia diz: Paulo cumpre o seu ministério com fidelidade. E vem falando, pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandecesse a luz do evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Amém, amados? É uma porção da palavra de Deus. Paulo aqui, ele mostra para nós algumas coisas que, para a glória de Deus e para a alegria de cada um de nós que está aqui nessa igreja, temos vivenciado. Ele diz que não adultera a palavra de Deus. A primeira coisa, quando começa lá no capítulo 4, ele vem falando sobre o seu ministério, sobre a fidelidade com a palavra, não é? E que ele foi chamado por misericórdia, por graça, assim como cada um de nós que está aqui nessa manhã, amados. É graça, como o Espírito Santo ministrou a nossa vida através dos louvores. É misericórdia, é graça, como nós lemos aqui no Salmo que foi no início do culto. A misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus, a graça de Deus nos faz estar aqui. E o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E eu quero me atentar, eu li todo o contexto, mas eu quero me atentar, amados, para o versículo 7, 8 e 9. E eu vou ler para nós agora, na linguagem de hoje, o que está escrito no versículo 7, 8 e 9. Diz: porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não destruídos. Amados, nós estamos vivendo uma geração que prega um evangelho de triunfo. Um evangelho triunfalista, que nada acontece de ruim com os filhos de Deus. E aqui, quando Paulo diz isso, a excelência do poder, o tesouro que é o evangelho, né? Ele fala que nós não podemos adulterar a palavra. Nós não podemos pregar texto fora de contexto. Nós não podemos fazer disso um pretexto para o nosso bel prazer. E nessa manhã o Espírito Santo quer falar comigo e com você que está aqui, e com você que está em casa,
a respeito do poder de Deus, do evangelho da salvação, de Jesus que nos redimiu, nos remiu, nos perdoou, nos comprou com o seu sangue, não adulterando a palavra, mas pregando a palavra genuína, o evangelho genuíno que nós temos vivido aqui nesse lugar. E aqui, amados, Paulo diz que o pote é de barro. Na ministração aqui do louvor, o início, a Carlinha falou sobre isso, não é? Que nós somos fracos, frágeis, nós somos infiéis, amados, nós pecamos, nós erramos, nós nos surpreendemos conosco mesmo, com as nossas reações. Quantas e quantas vezes eu me decepciono comigo, com as minhas atitudes. Mas uma coisa eu sei, eu não decepciono o meu Senhor. O Senhor que me comprou, que me amou, o Senhor que me convence do pecado, o Senhor que ministrou e distribuiu os seus dons à sua igreja para a edificação do corpo, eu não o decepciono. Ele já está no meu amanhã e eu posso descansar. E aqui fala, amados, que nós somos exatamente dessa maneira. Nós somos frágeis, somos fracos, somos infiéis, pecadores. Ai de nós, se não fosse a graça do Senhor. Cada um de nós que está aqui. Eu costumo, quando eu abro os olhos pela manhã, eu falo: Senhor, muito obrigado pelas tuas misericórdias que se renovaram sobre nós. E são a causa de não sermos consumidos. Porque ai de nós, amados, se não fosse a misericórdia e a imensa graça do Senhor sobre a nossa vida. E aqui diz que nós somos frágeis como potes de barro. Somos humanos, somos falhos, somos frágeis. Muitas vezes diz que nós ficamos aflitos. Aflitos. O nosso emocional, sabe? Fragilidade emocional. O nosso emocional se abate diante das circunstâncias, amados. Diante do que os nossos olhos veem. Diante do que sobrevém sobre nós, vem a fragilidade emocional. Aqui diz que nós muitas das vezes ficamos em dúvida, não é? Muitas vezes a gente fica em dúvida, vem a incerteza, vem a insegurança. Muitas vezes os inimigos vêm contra nós, não é? A nossa luta não é contra a carne ou sangue, a nossa luta é contra os principados e potestades. Mas quantas vezes as pessoas são usadas para nos entristecerem, nos ferirem, nos magoarem, sabe? Nos fazerem chorar. Quantas vezes, amados, estamos aqui, as circunstâncias do dia a dia, mas aqui diz que se os inimigos vêm, nós temos um amigo. Jesus diz que Ele é o nosso amigo. Já não tenho, lá em João, Ele fala: eu já não tenho vos chamado de servos, mas eu chamo vocês de amigo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, e eu tenho revelado para vocês tudo sobre o Pai e sobre mim. Somos amigos de Deus, amados, pela graça, sem mérito algum em nós, tudo por amor ao Senhor, do Senhor para nós. E diz que às vezes, amados, o último versículo aqui diz: às vezes somos, na linguagem de hoje, às vezes somos gravemente feridos, abatidos, feridos na alma, feridos lá dentro, feridas emocionais, feridas verbais. Quantas vezes, não é? Em meio a uma discussão, isso é comum, né? As pessoas ferem umas às outras, às vezes até aqui na igreja, às vezes no trabalho, às vezes em casa, em família. Então aqui, na linguagem de hoje diz: às vezes somos gravemente feridos, mas não destruídos. Aqui mostra, amados, a fragilidade física, sabe, do coração que abate. Quantas pessoas, às vezes, por causa de uma palavra
maldita, se entristece e entra até em depressão. Se entristece a ponto de não ver mais o novo amanhã. Gravemente feridos, atingidos. Mas aqui diz, amados, sobre um tesouro. O tesouro do Evangelho. O tesouro das boas novas que habita em mim e em você. Vasos frágeis, vasos de barro. Aqui quando ele fala sobre isso, antes, na antiguidade, várias coisas, as coisas eram transportadas em vasos de barro. O valor estava no que o vaso transportava. O vaso podia estar cheio de água, podia estar cheio de cereais, milho, grãos, podia estar com prata, podia estar com ouro, podia estar com pedras preciosas. Não é o barro e o vaso que tem que sobressair. O que tem que sobressair é o que está no vaso. E a palavra de Deus para mim e para você nessa manhã, que Ele conhece cada um de nós que estamos aqui, a começar por mim e a você que está em casa. Nós somos o vaso de barro, mas o Espírito Santo de Deus habita em nós. A excelência do poder é dele, o mérito é dele. E ele, amados, poderia ter escolhido os anjos para pregar o Evangelho, mas escolheu a nós, vasos frágeis, que podem se trincar, podem rachar, podem até quebrar. Mas essa palavra bendita, que nós cantamos o louvor aqui nessa manhã, sobre essa palavra bendita, não sendo adulterada, não sendo deturpada, me diz que eu sou um vaso, mas que o oleiro pega o vaso que pode até quebrar, o oleiro faz de novo, faz do seu jeito, faz como ele quer. Amados, nós estamos passando por circunstâncias adversas, nós estamos passando por crises diferenciadas, cada um de nós. Se não é com a enfermidade, é com outro tipo de luta. Muitos estão passando pela perda por causa desse Covid. Muitos estão em depressão. Muitos estão desempregados. Muitos estão em conflitos nos lares por causa de estarem convivendo muito próximo, coisa que antes não acontecia. Amados, cada um de nós aqui sabe o que está passando. Muitos estão passando por questões que inquietam a alma. Mas, amados, uma coisa me vem à mente quando eu leio a palavra de Deus. Quando Jesus passou por Samaria, diz que era-lhe necessário passar por ali, para que ele alcançasse aquela mulher samaritana. E essa parte desse versículo, dessa porção da palavra de Deus, norteia a minha vida. E quando, amados, as circunstâncias adversas vêm sobre mim, eu me lembro, é necessário. Nada ocorre por acaso na minha vida e nem na tua vida. Nada, amados. Nada ocorre por acaso. Nada. E aqui diz, o poder extraordinário de Deus. Deixa eu segurar assim por causa do vento. O poder extraordinário é de Deus e não nosso. Esse poder, amados, quando Paulo fala aqui, ele faz um contraste do poder extraordinário do Evangelho, do Espírito Santo que habita em mim e em você, apesar da fragilidade, apesar da inconstância, o poder de Deus. Eu me lembro quando eu me converti, uma amiga minha falou para mim, quando nós fomos chamados para sermos líderes, e a gente se achava tão incapaz, e eu glorifico a Deus, e peço ao Senhor, que todos os dias eu me lembre que sou incapaz.
Que nunca haja a prepotência em mim de achar que eu sou capaz de fazer alguma coisa, se não for pelo Espírito Santo de Deus. O mérito é só dele, amados. Trememos e tememos todas as vezes que estamos aqui ministrando a palavra de Deus, que por sua graça nos concedeu esse dom para a igreja. O dom é para a igreja, não é para nós. Não é mérito, merecimento, não, vanglória, nada disso. O dom é para a igreja do Senhor, comprada pelo sangue do Cordeiro. E Paulo aqui, ele faz ele compara isso. A grandeza do tesouro do Evangelho, a extraordinária grandeza, o poder manifesto do Evangelho, da graça, das boas novas de salvação para nós. O mundo não crê, mas nós cremos. E a palavra diz, amados, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha que coisa maravilhosa. E esse tesouro foi dado a mim e a você. Esse tesouro nos alcançou. Essa graça, essa misericórdia, esse amor imenso, esse amor infindo, alcançou a mim e a você. E por Ele saber o que eu e você estamos passando nessa manhã, Ele quer mais uma vez ministrar a sua palavra a mim e a você, dizendo que o barro está totalmente na dependência do Senhor. Somos dependentes do Senhor. E o Evangelho nos revela as boas novas de salvação. O Evangelho, amados, ele nos revela Jesus. Jesus, o Salvador. Que além de ser o Salvador, Paulo aqui diz que ele prega Jesus Cristo como Senhor. Ele não quer apenas ser o Salvador. Ele não quer apenas pagar a nossa dívida para o Pai, com o Pai. Ele quer ser o Senhor da nossa vida. Ser o Senhor significa que eu tenho que descansar. Que em meio às adversidades da vida, em meio às crises que nos assolam diariamente, em família, no trabalho, na caminhada, na igreja, no ministério, não é? Quantas crises os líderes, os pastores da igreja atravessam no seu dia a dia. Quantas crises. E nós vivemos um evangelho deturpado que diz que nós somos super-homens e super-mulheres, mulheres maravilhas, empoderadas, deturpando a palavra. O poder é do Senhor, que nos concede essa graça nos momentos de dificuldade, nos momentos de tristeza, nos momentos de incerteza. O Espírito Santo em nós nos revela esse poder maravilhoso. Quando ele diz aqui, amados, que o poder pertence a Deus e que nós somos o barro, e que quando nós ficamos aflitos, nós não somos derrotados, é porque Deus é todo-poderoso. O nosso Deus não muda. Ele é o todo-poderoso, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Qual enfermidade vai nos abater se o Senhor não permitir? Se não for o nosso dia? A palavra diz, essa palavra bendita, diz que os meus dias e os seus dias estão escritos. O Senhor sabe o início, desde quando meus pais nem sequer sabiam que eu estava sendo gerada. O meu Senhor sabia. Ele me formou no ventre da minha mãe. Ele sabe o final do meu dia aqui na terra, e o dia que eu estarei diante dele, me regozijando. Oh, meu Pai, isso faz a minha alma descansar. Ele é por nós, amados. Nada nem ninguém será contra nós. Não porque sou super-homem, não porque sou mulher maravilha, mas porque a minha dependência está no oleiro. Eu sou o barro pode rachar, o barro pode quebrar, pode se estraçalhar, mas o barro depende do oleiro, o oleiro santo da casa de Israel. Quando ficamos em dúvida,
Quando ficamos em dúvida, o Espírito Santo nos mostra, nos lembra o que o pastor leu aqui no Salmo, que a sabedoria vem de Deus e o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, quando nós ficamos em dúvida, Deus nos dá sabedoria, direciona a nossa vida, amados. Não precisamos temer. Jesus é o nosso amigo. E quando nós somos feridos, nós trazemos à memória, amados, o salmo do bom pastor. O pastor que dá a vida pela ovelha. O pastor que deixa as 99 agrupadas no aprisco, bem guardadinha, mas vai buscar a que está ferida, vai buscar a que está perdida. Quando eu e você estamos feridos, sabe, magoados, entristecidos, sem saber como resolver as situações que nos sobrevêm, nós temos o bom pastor. O bom pastor que dá a vida pela ovelha. Jesus revelou o Pai para mim e para você. Jesus é o bom pastor. Jesus é o único que pode dar descanso às nossas almas. Jesus é o único que pode refrigerar a nossa cabeça no momento da crise, no momento da incerteza, no momento da inquietação, no momento em que os problemas vêm e nós não sabemos como resolver. Jesus é a solução. E Ele é a solução porque Ele nos amou. Ele nos amou, amados. Por isso nós estamos aqui nessa manhã gloriosa. Por isso nós estamos junto com os irmãos em casa, cultuando ao Deus, ao Senhor da nossa vida. Não só porque Ele se deu por nós e é o nosso Salvador, mas porque Ele é Senhor. Porque Ele é aquele que direciona a nossa vida. Jesus é aquele, amados, que quando nós estamos cansados, quando nós estamos atribulados, exaustos, Ele nos dá descanso. Descanso. Jesus fala lá em Mateus 11, 28, o que Ele diz? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Como posso aprender do Senhor, senão pela palavra do Senhor? Uma palavra não adulterada, uma palavra viva, poderosa e eficaz, uma palavra genuína, lida no contexto, uma palavra meditada na sua essência, iluminada pelo Espírito Santo de Deus. É isso que nos faz estar aqui. Cada um de nós, amados, atravessa lutas. Às vezes você pensa assim, não vou suportar. Suporta sim, sabe por quê? Deus não nos dá nada que não possamos suportar. Se uma gota fizer transbordar o copo da nossa angústia e da nossa luta, o Senhor não vai deixar essa gota cair. Porque Ele conhece a nossa estrutura. Ele conhece a sua estrutura. E Ele não vai deixar nada nos abater. Em tudo nós passamos tribulação. Jesus falou assim, no mundo vocês vão ter adversidade. Vocês vão ter aflição. Mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe o que isso significa? O meu contentamento e o seu contentamento está nele. E não nas circunstâncias. Porque, amados, se nós considerarmos as circunstâncias, nós vamos parar pelo caminho. Nós vamos nos entristecer. Nós vamos perder tempo. E a vida voa. A vida voa. O tempo passa rapidamente. E a nossa vida, como o pastor Sandro sempre fala, é como um traço. Nós temos que aproveitar esse traço, adorando a Deus com todo o nosso ser, cultuando ao Senhor com tudo o que há em nós, reconhecendo a sua santidade, reconhecendo quem Ele é, e o nosso contentamento tem que estar nele, não na conta bancária, não na segurança dos filhos, não nos projetos familiares, não nos nossos planos e sonhos. Tudo isso é maravilhoso,
Nós nascemos mesmo para ter sonhos e projetos, mas não para colocar a nossa confiança neles. Porque, amados, no início de 2020, todos nós fizemos planos e sonhamos algo para 2020. E o Senhor veio e frustrou todos os nossos sonhos, planos e projetos. Sabe por quê? Porque era necessário. Deus só faz o que é necessário para nós. Era necessário pararmos. Era necessário a igreja voltar para o primeiro amor. Era necessário o povo de Deus voltar a cultuá-lo. Não somente na congregação, mas em casa. Amados, o crente que só cultua a Deus no dia de culto na igreja, coitado desse crente. Quando vem a adversidade, ele se afasta, aí se afasta da igreja. Sabe por que se afasta da igreja? Porque não conhece o Deus da igreja. Porque, amados, quem conhece o Deus da igreja não o deixa jamais. Quem conhece o Deus da igreja passa por lutas, passa por perdas, passa por sofrimentos na alma, mas não deixa de cultuá-lo. Nós fomos feitos para adorá-lo. Nós fomos gerados para louvor da sua glória. E Paulo aqui diz que nós temos esse tesouro nesse vaso, vaso de barro, vaso que não tem nada de excelente, mas a glória e o poder é do Senhor. E quando nós o reconhecemos como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Deus conosco, passa a habitar em nós, passa a direcionar, passa a consolar. O Espírito Santo me revela um Deus, amado, que sente quando nós estamos machucados. Ele sente a nossa dor. Nos momentos em que não temos palavras para orar, as nossas lágrimas são levadas a Deus pelo Espírito Santo, como palavras, como gemidos inexprimíveis. Oh, nós somos o povo mais feliz da terra. Quando eu estou ali adorando a Deus no período de louvor, eu falo: Senhor, quem sou eu para estar na Assembleia dos Santos te adorando? Diante do trono da graça, do Deus vivo e todo-poderoso, comprada pelo sangue de Jesus. Como pode Deus me amar, amados? Como pode? Uma pessoa falha, barro, imperfeita, mas Ele me amou, Ele se deu por mim, Ele me encheu do Espírito Santo, e cada dia mais eu estava falando com Ele: Senhor, quero mergulhar nos rios do Espírito, eu quero te conhecer mais e mais, eu não quero me atentar para as coisas efêmeras e passageiras, coisas que o inimigo tenta para tirar a nossa atenção do que é bom, do que é eterno, sabe? Os dias são maus, os dias são findos, amados. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E esse tempo de pandemia não é para desespero, é para consolo, é para volta, é para retorno, é para arrependimento, é para confissão de pecados, é para reconhecer o tesouro maior, é para reconhecer que nós somos barro, mas que a excelência do poder é dele, e que o Espírito Santo de Deus habita em nós, amados. E proclamar a boa nova de salvação, do Deus que está presente, do Deus que sacia a nossa fome e a nossa sede, com águas vivas. Jesus fala que aquele que crê nele jamais terá sede. Do seu interior vai fluir rios de água viva. É por isso, amados, que quando as coisas estão contrárias, nós precisamos mergulhar na palavra genuína. Como Paulo falou aqui, nós não podemos adulterar a palavra. Nós não podemos deixar de reconhecer que o Senhor Jesus, Ele é Senhor das nossas vidas. Ele é o Senhor absoluto, não é relativo. A palavra de Deus é absoluta.
está aqui. E nós no Brasil temos esse privilégio de nos deleitar nessa palavra, de sermos iluminadas pelo Espírito Santo e nos deleitar nessa palavra. Então, amados, o Senhor fala para mim e para você: vem para Jesus. Coloca diante de Jesus a sua dor, apresenta para Ele a sua ansiedade. Vá até o trono da graça, receba a consolação do Deus vivo, do Deus de toda consolação, graça e misericórdia. Nós vamos descansar apenas em Jesus. Nós não vamos descansar quando a conta bancária estiver abundante. Nós não vamos descansar quando os filhos estiverem bem casados. Nós não vamos descansar quando os cônjuges se converterem, quando tudo estiver bem. Não, o nosso descanso é o Senhor. Nele está o nosso contentamento. Então o Espírito Santo quer falar para mim e para você que está em casa e você que está aqui nessa manhã gloriosa. Jesus é o nosso descanso. E o Evangelho, o tesouro que a nós foi dado o privilégio de proclamar, de receber em nós as boas novas da salvação em Cristo Jesus, habita em mim e em você o poder de Deus, o poder dos poderes. O Espírito Santo de Deus habita em nós. O nosso Deus amado, que habita em mim e em você, Ele nos abençoa, Ele nos supre. Ele é o Deus que supre. O que você precisa nessa manhã? Apresente a Deus. Ele tem suprimento para você. Ele tem suprimento emocional. Ele tem suprimento espiritual. Ele tem suprimento físico. Ele é o mesmo Deus. Ele ainda cura. Ele liberta. Ele consola. Ele não muda. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. E o Evangelho, o tesouro que Paulo fala aqui, nos revela o Deus que supre, o Deus que cuida, o Deus que protege, o Deus que é amigo, o Deus que é misericordioso, o Deus que é gracioso, o Deus que está conosco aqui, que está com você em casa, que está nos céus e habita em nossos corações. Oh, que maravilha! Então nessa manhã, amados, quem sabe você não está aqui nessa manhã se sentindo incapaz, infiel, frágil, fraco. Quem sabe? Eu não sei, mas o Espírito Santo de Deus sabe que nós precisávamos ouvir essa palavra, eu e você. Essa palavra falou fortemente ao meu coração. E eu nunca quero esquecer disso. Que apesar de mim, o poder de Deus habita em mim. Apesar de mim, da minha fraqueza, da minha limitação, da minha humanidade, Deus me escolheu para pregar a boa nova da salvação. Deus me escolheu e te escolheu para em nós e através de nós fluir o tesouro maior que é Jesus. Pregarmos as boas novas de salvação. Então, essa é a palavra de Deus para mim e para você. Jesus revela o Pai que não nos deixa, não nos desampara, nada foge do seu controle. O Senhor é soberano. Estamos passando, amados, cada um de nós, se nós perguntarmos, cada um está tendo um tipo de dificuldade. Cada um de nós está passando por alguma luta, com níveis diferentes, em situações diferentes. Mas o grande eu sou foi quem nos chamou. O poder de Deus habita em mim e em você, para com intrepidez, amados, anunciarmos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da nossa vida. Para anunciarmos que Jesus está voltando. É tempo de conserto, é tempo de retorno, é tempo de se conscientizar que apesar da sua fragilidade, não há mérito em você, não há mérito em mim,
Não merecemos tão grandiosa salvação, mas a graça de Deus foi revelada a nós através de Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor para sempre. Saia nessa manhã. Não sei como você está se sentindo, não sei como você está em casa, eu não sei que tipo de luta você está atravessando, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus ministrou essa palavra ao meu coração e ao teu coração nessa manhã, para falar que apesar de nós, o poder de Deus está em nós, que apesar de nós, Ele nos amou. Ele nos amou primeiro. E amados, tem um ministro, um pregador do Evangelho que diz algo que eu amo. Eu não sou o que eu deveria ser. Eu ainda não sou. Mas com certeza eu não sou quem eu era. Nós temos que fazer como Paulo. O ontem passou. Esqueça o ontem. Caminhe olhando para o alvo que é Jesus. E mergulhe no Espírito Santo. Porque com certeza, hoje, nós ainda não somos o que gostaríamos de ser. Falhamos muito, muito, muito. Mas estamos caminhando de fé em fé, na certeza da vitória através de Jesus. E como o pastor Sandro fala todos os dias para nós, o Espírito Santo fala através da vida do nosso pastor. O justo vive por fé. Amém, amados? Que o Senhor complete essa palavra na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, reconhecemos diante do teu trono que nada somos. Não há bem nenhum em nós se não for por ti e pelo teu Espírito. Reconhecemos, Senhor, nesse altar, que somos vasos de barro, para que a excelência do poder, para que a glória seja tua. Reconhecemos o tesouro da salvação, as boas novas que diz que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas almas, é o único mediador entre nós e o Pai. Nós reconhecemos que Jesus é o Deus presente que nos revelou o Pai que nos amou primeiro, o Pai que nos amou, independente e apesar das nossas imperfeições. Por isso, recebe esse culto, recebe a glória, recebe a nossa vida, Senhor, como sacrifício. Recebe as nossas orações e o nosso louvor. E nunca, Senhor, nos deixe esquecer que tudo que temos, tudo que somos, tudo que viermos a ter ou ser, vem de Ti, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.